Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número... Lucas 1, né? Capítulo 1. E deixa eu falar algo para vocês aqui, muito importante, dentro daquilo que eu já tenho falado para vocês a respeito do Espírito Santo. Eu vejo muita dificuldade na igreja se permanecer dentro de um padrão. Um padrão. E isso acontece por causa do envolvimento com o Espírito Santo. Quem faz a gente manter o padrão é o Espírito Santo. Porque ele vai trazer identidade, entendimento a nós. Só que preste atenção em algo. Eu disse quarta-feira passada que você não vai chegar dentro de igreja e achar que você vai crescer porque você vem em muitos cultos. Não, pastor, eu não falei nenhum culto esse mês, então você ser de Deus. Nada a ver. Ajuda, sim, está aqui ajuda, e muito. Paulo disse que a gente não pode se afastar da igreja. Mas existe um processo de coisa que nós temos que fazer, porque muitas vezes Paulo diz que as pessoas se reuniam para tomar a Santa Ceia, e a Bíblia fala assim que Paulo falou que ele se reunia para maldição e não para bênção. Porque a forma que eles cultuavam era errada. Eles desprezavam os outros. No momento que era para ter uma comunhão, eles não tinham. Eles se juntavam e eles comiam a ceia do Senhor. Aqueles que tinham mais condição iam primeiro. Os que não tinham condição ficavam sem comer. Alguns ficavam bêbados no ambiente. E Paulo fala, quando vocês se ajuntam, vocês não ajuntam para edificação, mas para maldição. Porque quando faz alguma coisa, faz mal feita. E aqui nós estamos diante de Deus. Concorda comigo? Então nós temos que sermos organizados. A nossa vida, ela precisa estar no padrão. E o Espírito Santo é que vai nos guiar, irmãos. E essa questão de ter Espírito Santo, eu preciso dar a ele a liberdade para ele se mover na minha vida, para ele trazer revelação. E eu acho bonito a história de Paulo, mas vocês percebem que Paulo foi um homem que teve um dos maiores sofrimentos, tirando Jesus, foi um dos homens que mais sofreu. Aqui domingo, o presbítero Ederson leu aqui a respeito da história dele, o que ele passou, e a gente vê que foi muitas coisas. Mas para que ele suportasse isso, ele teve uma revelação sobrenatural de Deus. Paulo teve visões e entendimento que foi impedido de contar a nós. Deus levou ele numa profundeza tão grande em Deus, de conhecer Deus, para que ele tivesse uma base para suportar a aprovação dele. Porque se você não tem um conhecimento de quem é Deus na sua vida, quando vier a aprovação, você cede. Você cede. Quando vier a dificuldade, você vai ceder, porque você vai ficar em dúvida com o que está acontecendo. Uma das maiores coisas que eu escuto é que, para algumas pessoas, é quase impossível ser crente. Não é impossível ser crente. Porque Deus não faria um propósito, um projeto, a qual seria impossível para nós estarmos dentro desse projeto. Porque o projeto de Deus não é mostrar somente a glória de Cristo, mas é nos salvar. É nos salvar. É nos levar a um movimento espiritual. Então ele criou um meio onde nós vamos conseguir pelo Espírito Santo. Mas eu preciso que o Espírito Santo, ele habite na minha vida para que ele me dê a capacidade, o entendimento, a visão, a revelação do que está acontecendo. Um dos textos que eu acho lindo, quando Moisés está numa grande dificuldade no meio do povo, que o povo tudo incrédulo, e não queria obedecer, você percebe que Moisés, ele faz uma oração pedindo para Deus mostrar a sua glória, mostrar o que ele ia fazer no futuro. Ele fala, Senhor, deixa eu saber, deixa eu ver o que o Senhor vai fazer para que eu possa continuar te servindo. Quer dizer, eu preciso entender o que está acontecendo, para que eu possa ter força de suportar o que está vindo sobre a minha vida. Foi isso que ele fez. Porque quando você vê o que Deus vai fazer, quando o foco está em Deus, quando você percebe que Deus está com você, você consegue suportar a adversidade. Porque você sabe que Deus está num ambiente e Ele te dará força. Mas quando nós não temos essa revelação, a nossa vida não flui espiritualmente. Porque a gente não consegue sobressair. Então nós temos que fazer o quê? Buscarmos o Espírito Santo. E essa busca, irmãos, é uma questão diária de uma comida que nós temos que comer e nos alimentarmos. Se você ficar sem ler Bíblia, sem jejuar, sem orar, se você ficar, irmãos,
diante daquilo que é errado, automaticamente você vai se perder. Porque o ser humano, ele se move muito por aquilo que ele está vendo. O que ele está vendo. Ontem a gente estava ali em Porto Nacional e nós rimos muito porque assim, a gente estava na primeira fila lá perto do palanque. Uma multidão de pessoas. Quando a primeira pessoa da primeira fila levantava e olhava para trás, todo mundo esperando o presidente, e ele fazia um sinal, automaticamente todo o resto levantava. Todo o resto levantava. Por quê? Porque o ser humano é assim. Ele segue os outros. Ele se move porque o outro está se movimentando. Todo mundo ficava caçando. Muitas vezes o cara estava apontando uma pessoa lá atrás. E todo mundo já começava a levantar, porque o ser humano ele se move dentro do ambiente, imitando pessoas, fazendo porque o outro está fazendo. Só que um cristão, ele não se move porque o outro se moveu. Ele não fala porque o outro falou. Ele não vai porque o outro foi. Ele não se levanta porque o outro se levantou. Porque há um propósito em tudo que nós fazemos. Há um propósito. Eu preciso esperar o meu tempo, a minha hora. Porque senão, irmãos, eu não vou fluir. Jesus chegou a um homem e ele falou assim: eu não sou digno de amarrar a sandália dos teus pés. Eu não sou digno de batizar o Senhor. Jesus disse: meu filho, é preciso que você faça de acordo com aquilo que o Pai nos mandou. É preciso que isso aconteça. É esse momento mesmo. Você precisa me batizar. Precisa se cumprir. O homem se sentiu, João Batista se sentiu um homem que não tinha a capacidade e a honra de fazer isso, mas ele teve que fazer, porque era a hora de Jesus ser batizado. Então ele vai lá e faz. Nós temos que entender essas coisas, irmãos. Isso é tão perigoso dentro da igreja, no reino do céu, porque muitas vezes a igreja, ela se move porque a outra se moveu. Ela traz o cantor porque o outro não se cantou. Não, existe um propósito para cada um de nós, e nós temos que nos mover no momento que Deus manda nós nos movermos. É nesse momento que você tem que agir. Porque tudo que você vai alcançar nesta terra tem um propósito. Deus quer fazer alguma coisa através disso. Existem ambientes que Deus vai te levar, que talvez não vai me levar, porque daqui 5, 10 anos, 15 anos, você vai precisar de uma capacidade, de um entendimento, para resolver um problema daqui 10 anos. E aquele lugar, aquela porta que Deus abriu, é simplesmente para isso, para capacitar você. E daqui 10 anos você vai chegar diante de um ambiente, de uma pessoa, e você vai saber responder àquele ambiente. Por quê? Porque Deus te levou para um lugar e te ensinou, te capacitou. Você tem que entender essas coisas tão pequenininhas, mas muitas vezes eu e você não queremos, porque o desejo de posse, o desejo de crescer, o que a gente mais pensa? Estou ficando velho, meu tempo está passando. Irmãos, o tempo para Deus não existe. Deus é eterno. Ele sustenta a tua vida até que o propósito dele se cumpra na sua vida. Irmãos, nós vimos aqui o pastor de quase 70 anos falando de coisas tão tremendas. Deus falando para ele renovar a forma de se vestir. Deus trazendo revelações. Ele me disse lá no hotel: pastor, eu tenho mensagem que tem 40 anos, que tem 30 anos guardada, e Deus não deixou eu pregar. Agora chegou o momento que Deus está colocando no meu coração para pregar essas mensagens, porque agora a igreja vai entender o que eu vou falar. Presta atenção, irmãos. 10 anos atrás, 50, 20 anos atrás, 40 anos atrás, e agora Deus está dando entendimento para um senhor de quase 70 anos, para que ele pregue, para que ele fale. Você tem que entender que Deus está no controle da sua vida, e tudo o que ele faz é para abençoar você. Mas se você não entende isso, e muitas vezes nós não permitimos Deus fazer, quando você lê Bíblia, irmãos, você vai perceber que Deus, os homens de Deus, eles simplesmente se entregavam àquilo que estava acontecendo. Eles não lutavam contra. Me mostra José lutando para não ir para o Egito, dando birra. José tentando fugir do Egito. O primeiro ambiente que ele foi para a fazenda. Por que ele não fugiu? Por que ele não pegou lá um camelo, um cavalo, alguma coisa e saiu? O pai dele era riquíssimo. Rico. Será que não tinha condição de pagar, de comprar ele de volta? Tinha, irmãos. Mas ele permaneceu ali, porque ele entendia que Deus tinha um propósito em tudo. Permaneceu quieto.
sofrendo as adversidades. Irmão, isso é tão tremendo, tão poderoso. Porque eu já falei isso aqui muitas vezes para vocês. Cada ambiente que José estava, Deus estava capacitando ele em uma área a qual futuramente ele ia estar. Em cada ambiente, quando ele estava na fazenda, quando ele estava na casa de Potifar e quando ele estava na cadeia. Lidar com plantações, com bens e com pessoas. Lidar com plantações, com bem e pessoas. Que foi exatamente o que ele fez quando Deus o exaltou. Ele tinha que plantar, tinha 3 anos, tinha 7 anos para plantar. Depois vinha 7 anos de fome, ele tinha 7 anos para plantar. Então ele tinha que aprender o quê? Plantar. Depois que plantar, ele colheu. Ele tinha que organizar. Ele tinha que ser um empresário. Porque ele teve que construir celeiros. Porque era muita coisa que ia chegar. Quantas pessoas tem? Quantos empresários? Está ali o Ronan, alguns irmãos aqui são empresários, percebe que tem empresa que cresce tanto, a porta abre tanto que o cara quebra. Quebra porque não tinha uma administração, não sabia administrar a empresa. Começou a receber tanta coisa, não administrou, a empresa quebrou porque achava que dinheiro não quer acabar. Quantas pessoas no Brasil ganharam na Mega Sena e estão pobres hoje? Milhões, porque não tem administração. Plantar e administrar. Uma grande riqueza veio para a mão dele. Então ele teve uma excelente ideia. Vamos construir celeiros. E vamos armazenar as coisas. E tem que ser algo top, porque tem que essa semente, esse trigo, esse milho, essa comida, tem que durar 7 anos, porque nos 7 anos ninguém vai plantar. Não pode ser em qualquer lugar. Ele tinha uma visão, um entendimento daquilo que Deus fez. Aí o que você tem que entender, irmãos? Olha aqui, por favor. Entenda isso. José sempre trabalhava dentro da visão que Deus deu para ele. O sonho foi do rei. Mas o discernimento quem teve foi José. O rei teve o sonho. José teve a administração. José teve a visão, o entendimento. E agora ele vai agir de uma forma a qual ele tem que cuidar disso. Então ele teve a administração. Ele guardou tudo que ele plantou 7 anos, ele viajou no país inteiro, plantando e guardando, construindo celeiro, administração. Tá, 7 anos de fome, ninguém planta mais, agora ninguém vai plantar mais, não tem como, não tem água para plantar, não tem chuva. Aí ele tem que lidar com pessoas com fome. E aí, irmãos? Pessoas com fome. Nós estamos vendo uma guerra onde as pessoas estão com fome. E o que os pais estão fazendo? Teve um caso que apareceu agora na internet, já uma semana atrás, 2 semanas atrás aí, onde um cara ia passando no seu carro e ele parou o carro e ele desceu e começou a pegar algumas verduras. Ele começou a pegar, a roubar, porque ele não tinha dinheiro para comprar. Não tem comida no país. O que o presidente estava mandando fazer? Pegar essas pessoas e amarrar elas em pau. Está lá, vai na internet, você vai ver. Porque a fome como bate, irmãos, o cara fica desesperado. Quando um pai de família vê um filho que vai passar fome, aqui teve irmãos na nossa igreja, não vou falar o nome deles, mas quando nós começamos a pandemia, lembra lá atrás? Compraram quase um mercado inteiro, levado para casa. Quase 15 pacotes de arroz, com medo de passar fome. Isso só a conversa que veio. Fardos e fardos de arroz, irmão. Com medo de, sabe? O cara começou a pensar, naquela época, pessoas com fome iam vir atrás de José. Pessoas que iam ver o seu gado morrer, os seus negócios, tudo morrer, tudo acabar. José tinha que saber lidar com essas pessoas. Aonde Deus levou José, irmãos? Para mexer com a pior raça de ser humano que existe, que é dentro de uma prisão. Lá dentro da prisão, ele tirou 10. E ele soube lidar com as pessoas. Então, José teve a capacidade de ajudar e administrar essas pessoas. Ninguém passou fome no país. Mas, na verdade, a história vai dizer que ele teve a sabedoria de repartir tudo o que ele teve para as pessoas, vendendo isso, e toda a terra do Egito, toda a riqueza do Egito, todo o gado do Egito passou a ser do rei. Ele enriqueceu o rei.
Administração. Você acha que Deus está trabalhando na sua vida por quê? Porque Ele tem algo para você. Ele tem algo grande para você. E Ele precisa de capacitar para isso. Por quê, pastor? Porque Ele já trabalhou com pessoas descapacitadas e não fluiu. Nós tivemos um primeiro Adão que apareceu, não fluiu. Nós tivemos um homem chamado Saul que apareceu, não fluiu. Aí Deus trabalhou de forma diferente. Ele enviou Jesus, que nasceu por uma mulher, passou um tempo, foi capacitado como homem. A Bíblia fala que ele crescia de que jeito? Em graça e conhecimento e sabedoria e na graça de Deus. Ele crescia na estatura, conhecimento e na sabedoria de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus levou um homem chamado Davi para um lugar e onde ficou 18 anos no deserto trabalhando. Deus capacitando ele. Porque Saul não fluiu. Entrou, pegou o palácio, pegou o reinado e estragou, jogou fora. Capacidade. Entendimento. Deus tem algo na sua vida. Está sofrendo muito, meu filho? Tá? Duas coisas tem que dar uma olhar. Se não é a sua falta de fé, porque muitas vezes estamos sofrendo porque nós não queremos obedecer a Deus, não sofremos. Quando obedecemos a Deus, estamos sofrendo, é porque Deus está nos capacitando para o futuro. Estamos numa escola de Deus. Para quê? Para que a nossa fé seja acrescentada, porque o que nós vamos fazer no futuro é pela fé. É pela fé, igreja. Então, estrutura. Tem pessoas que eles murmuram demais. Não. A Bíblia fala que Deus levou um homem para o deserto, ficou 40 anos. Para que 40 anos no deserto, irmãos? E leva a ovelha para cá, e leva a ovelha para lá, e leva a ovelha para lá. Ele não teve uma ovelha. A Bíblia vai dizer que a ovelha era do sogro. O cara ficou 40 anos morando com o sogro nunca deu para ele uma ovelha. O rebanho todo era do sogro. Ele só cuidava do rebanho do sogro. Por quê? Porque Deus não tinha para ele a ovelha. Deus tinha para ele a liderança do povo de Israel. A liderança. Aí você vai atrás um pouquinho, vai ver um homem chamado Jacó, que já Deus pega a riqueza do sogro e dá para ele. Porque através desse homem, o Ronan olhou logo para o Geraldo. Repreende aí, Geraldo. Por quê? Propósito. Deus ia, através de um homem chamado Jacó, levantar uma nação. Então ele tinha que ter dinheiro. Ele tinha que ter dinheiro. Ele tinha que ter ovelha. Deus ia colocar na mão dele 12 tribos, 12 filhos. Ele tinha que ter renda. Na mão de Moisés, não. Ele ia liderar o povo. Propósito diferente, meios diferentes, ação diferente. Deus está te levando para um propósito. E eu preciso permitir que Deus trabalhe na minha vida, amém, irmãos? Porque senão amanhã eu vou sofrer. Porque eu não sei responder, irmãos. Aí aquilo que eu disse aqui na escola bíblica dominical, independente do que você crê ou não, a sua ação abre porta do céu ou porta do inferno. A sua fala ou abre porta do céu ou do inferno. Porque se a sua fala for contra a palavra, o inferno trabalha sobre a sua vida. Se a sua fala for dentro da palavra de Deus, o céu se abre sobre a sua vida. O céu se abre sobre a sua vida. A ação do Espírito Santo. Coloque os seus olhos, por favor, no versículo 40, 1:40. E então entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. 41. E aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do quê? Do Espírito Santo. Jesus ainda estava no ventre de Maria. Mas houve uma ação aqui, até o pastor falou sobre isso aqui. Mas eu queria pegar outra linha aqui. Quando Jesus entrou num ambiente, uma graça de Deus veio àquele lugar. Naquele exato momento ali, o Espírito Santo ele descia, não como hoje, mas ele se manifestava nas pessoas e as pessoas recebiam, depois ele voltava.
não como hoje. Hoje a Bíblia fala que ele veio e está aqui no nosso meio. E ele não está somente em uma pessoa, está em nós todos. Amém? E o que eu estou dizendo para vocês é a diferença, a revelação, o entendimento. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa mentalidade automaticamente ela se abre. Porque o Espírito Santo ele começa a trazer revelações e entendimento do que vai acontecer na nossa vida e na vida das pessoas. O Espírito Santo não é fofoqueiro para ficar contando, mas ele traz discernimento para que nós possamos direcionar as pessoas. Ele nos mostra. A Bíblia vai dizer de um homem que, quando conheceu Paulo, ele ficou observando, porque ele percebia que em Paulo haveria algo de diferente. E no momento que surgiu a oportunidade, a Bíblia fala que Barnabé era esse homem, que sabia onde Paulo estava. Quando ele viu a oportunidade, a Bíblia fala que ele saiu da onde ele estava, ele foi aonde Paulo estava e trouxe Paulo. Ele estava de olho em Paulo. Ele viu algo na vida de Paulo. Então ele ajudou Paulo. Ele trouxe Paulo de novo para o centro do Evangelho. Quando você tem e recebe, você percebe as coisas, você vê as coisas, você não é confundido. A questão é a diferença. Maria estava num ambiente e esta mulher, Isabel, em outro ambiente. Só que quando as duas se encontram, você percebe que uma percebe o que está acontecendo na vida da outra. Só que antes de acontecer, a Bíblia vai dizer aqui que ela foi cheia do quê? Do Espírito Santo. No momento que ela foi cheia, ela deu um grito. Ela lançou uma palavra com muita autoridade e exclamou com grande voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres. Ela começa a ter uma revelação daquilo que estava no ventre de Maria, irmãos. Essa conversa que Maria ia ser a mãe do Salvador, estava entre Maria e o seu esposo. Só entre os dois. Só que aqui a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo começa a trazer entendimento a esta mulher daquilo que vai acontecer. E ela começa agora a falar o que ia acontecer. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Irmãos, veja que ela entende o que está no ventre dela, que não era qualquer pessoa. Esse negócio aqui é top demais. A igreja hoje ela está perdida. As pessoas hoje são evangélicas e não sabem o que Deus está fazendo. Não entende, não crê. É absurdo, irmãos. Nós não somos contra, mas eu fico vendo muitos cristãos votando no PT. Pastor defendendo o PT. Irmãos, eu não tenho nada contra o Lula. O que eu tenho é que está por trás do Lula a visão, o entendimento. Eles querem destruir a família, a igreja, preste atenção. Como é que eu posso concordar com um ambiente desse? Com um negócio desse? Aonde chegou essa visão do PT, do comunismo? Estão fechando as igrejas, acabando com a família. Preste atenção, o que está por trás. Você tem revelação, entendimento. A Bíblia fala que Paulo estava num ambiente, tinha uma mulher que todo dia, uma jovem, que ficava assim: esse homem aí é um homem de Deus. É filho do Altíssimo. Estava trazendo um elogio a Paulo. Só que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele percebe que quem estava falando na boca daquela mulher era Satanás, irmão. O Espírito Santo, ele traz discernimento a você. Porque muitas vezes nós encostamos em pessoas porque ele fala bonito, porque ele tem alguma coisa. Mas na verdade o fulano encostou em nós por interesse. Ele foi enviado por alguém para tirar o nosso foco, igreja. E nós não percebemos. Quando nós lemos a carta de Neemias, que estava numa missão, o texto vai dizer que as pessoas que estavam contra Neemias começaram a profetizar. Começaram a falar coisas sobre o muro, sobre a construção, que não ia dar certo. E mandaram carta para ele. Sabe qual foi a resposta de Neemias para eles? Eu não posso descer. Eu não posso parar a obra. Eu não posso deixar de fazer o que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele entendia e sabia que era uma cilada de Satanás, irmão. Tentando destruir ele. As pessoas estavam oferecendo banquete
churrasco e tantas outras coisas para Neemias, mas ele sabia que por trás tinha uma maldade, tinha algo ruim, tinha algo que queria pará-lo, então ele tinha discernimento. Muitas vezes nos movemos dentro de um ambiente porque não temos discernimento espiritual. Aí as pessoas chegam e falam palavras bonitas, aquilo que nós queremos ouvir, o que a gente faz? Cedemos, abraçamos, levamos para casa, fazemos parceria. Não, vou fazer parceria, vou ser sócio de fulano, por quê? Porque fulano é fulano é top. Ei, irmão, presta atenção. O diabo não é bobo. Ele não vai mandar ninguém feio para ficar perto de você. Ele não vai mandar ninguém bobo para ficar perto de você. Não vai, irmãos. São pessoas inteligentes. O anticristo que vai aparecer, quem é? É um homem que vai parar o mundo. Olha a capacidade dele. Nós terminamos de ler o Apocalipse esses dias agora. A Bíblia fala que ele vai dominar tudo. As pessoas vão se curvar diante dele. Ele não vai resolver o problema de um país, ele vai resolver o problema do mundo inteiro. Veja a capacidade desse homem. Aí eu te pergunto, essa capacidade vem de onde, igreja? Do inferno. O próprio Satanás vai trazer capacitação sobre ele. Mas quando nós não temos discernimento de entender o que está acontecendo, o que está sendo gerado naquele ambiente, nós permitimos isso ser gerado. Nós permitimos isso entrar na nossa casa. E muitas vezes essa gravidez não é de Deus, irmãos. Aqui ia nascer quem? O Cristo. A solução do problema. Então ela abraçou, ela recebeu, ela profetizou. Mas esse entendimento quem deu para ela foi o próprio Cristo. Não foi preciso que Maria contasse nada a ela. Não é preciso, irmãos, que ninguém conte nada a você. Você tem Deus, Ele fala. A Bíblia diz que Deus não faz nada nesta terra sem antes revelar aos seus filhos. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus filhos. O amor dele por nós é grande demais. Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra e a cidade vizinha. Mas ele não fez isso sem conversar com Abraão primeiro. Ele foi lá na casa de Abraão. Falou para ele. Abraão intercedeu por várias vezes. Deus falou, se tiver tanto, não vou destruir. Se tiver tanto, não vou destruir. Se tiver tanto, não vou destruir. Mas não tem. Abraão falou, tudo bem. O Senhor enviou os 2 anjos e destruiu a cidade. Deus traz discernimento, entendimento. Em ambiente você sente. A questão é que muitas vezes nós estamos cheios da arrogância, da ignorância. Nós estamos cheios da visão desse mundo, do conhecimento desse mundo, mas não estamos cheios do Espírito Santo. E é automático. Ele entrou, abre os olhos. Ele entrou, ele dá discernimento. Ele entrou, ele dá a visão. Ele entrou, ele dá a palavra. Ele entrou, irmão, ele dá o norte. O Espírito Santo veio, irmão, automaticamente as coisas começam a mudar na sua vida. Mas nós temos que deixar ele fluir. Nós temos que deixar ele entrar. Por que é tão difícil hoje ser cheio do Espírito Santo? Porque estamos cheios de nós. O nosso orgulho, o nosso eu, o nosso eu posso, o nosso eu consigo, o nosso eu sou capacitado, não permite ele agir. Irmãos, um dos salmos que eu mais prego na igreja é o Salmo 127. Igreja, é profundo demais aquele salmo. Eu gostaria de ler com vocês mais uma vez. Deve ser, não sei nem quantas vezes já preguei aqui sobre esse versículo. Mas você tem que entender uma coisa. Você tem que perceber algo em você. Isso chama-se humildade. A humildade não está relacionada a você ter dinheiro ou não ter dinheiro. A humildade não está relacionada ao carro que você tem, à roupa que você vestiu, está vestindo. Essa humildade aqui é um reconhecimento de entender que existe um mundo espiritual, que se você não ceder a Deus, não pedir a sua ajuda, você não vai conseguir sair.
O versículo diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Leve isso aqui para o mundo espiritual, meu filho. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha condição de resolver, cuidado para isso não se tornar um laço para a sua vida. Ninguém foi mais inteligente nessa terra, tirando Jesus, do que Salomão. Ninguém foi mais rico do que ele. Mas o diabo tirou ele do centro. Sorrateiramente. O homem mais entendido, o homem que tinha mais riqueza, o homem que tinha tudo, o diabo sorrateiramente, colocando um sentimento de bondade no seu coração para com as suas mulheres que ele casou, para não ter confusão, desviou ele, tirou ele do foco da presença de Deus e destruiu o seu reinado. O mais inteligente. E por que nós hoje nos achamos na capacidade de entendermos que nós vamos conseguir sobressair sem a oração? Quando nós não oramos, igreja, quando eu e você não ora diariamente, eu estou dizendo que eu sou capaz de resolver. Quando eu não jejum, eu estou dizendo que eu consigo resolver. Porque a oração é se humilhar, é buscar ajuda. Você vai buscar ajuda quando? Principalmente nós que somos homens. A coisa mais difícil é homem vir conversar comigo a respeito do casamento. Quando vem é porque o negócio já acabou. A mulher está arrumando as malas. Porque ele não se abre. Se você perguntar, está tudo bem. Algumas irmãs passam, a gente vê os olhos cheios de lágrimas, a tristeza no coração, os olhos apagados porque estão sendo massacradas pelos esposos, sofrendo. Porque muitas vezes não é porque eles são ruins, é porque eles pegaram uma visão contrária ao que é o casamento, que é a vontade de Deus. E aí acha que eles, por trazer a comida, é suficiente. E ela só queria um carinho, um eu te amo, um passeio no lago. Ela só queria que você levasse ela para comer uma pizza sozinha, que você tivesse um momento com ela sozinha. Talvez o seu filho na mesma visão. Ele trocaria tudo para abraçar você, para dizer que para você, que se você dissesse para ele que você o ama, que ele é importante, que você vai tirar um dia para estar com ele, que você vai fechar a porta da sua empresa, que você vai marcar aquele dia para ir pescar, para jogar uma bola, para brincar, para ir no cinema com ele, só você e ele. Talvez ele trocaria tudo, mas nós, com a nossa arrogância, levantamos a cabeça dizendo o quê? Eu estou dando o que você tem. Coloquei você na melhor escola, te dou a melhor roupa. Aí o diabo vai nos enganando com esse pensamento diabólico. E os nossos filhos estão morrendo dentro da igreja, dentro das nossas casas. As esposas minando sangue. Porque não entendemos o versículo que lemos. Não temos a mentalidade. A arrogância e a ignorância estão nos matando. Então o homem só pede ajuda quando ele percebe que ele não consegue resolver. Aí ele liga. Aí ele começa a fazer o quê? Ele vai atrás de um banco. Porque ali ele não tem que aparecer, pedir favor. Ele vai atrás de alguém. E aí que ele não consegue, ele vai aparecendo. Ele vai aparecendo até que ele começa a buscar a sua família, buscar os seus irmãos. Ele começa a vir atrás do pastor. E ele vai buscando ajuda, porque ele está vendo que ele está afundando. E a gente é assim com Deus. Muitas vezes, quando nós resolvemos vir para a igreja orar, é porque o negócio já está feio. É porque o leite já derramou. É porque nós não temos a humildade de reconhecer que se ele não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. É em vão. Por que, pastor, em vão? Porque você pode trazer riqueza, construir mansões. Mas existe um mundo espiritual que se move, e muitas vezes o diabo está amarrando a sua família, está amarrando o seu filho. Hoje o que mais tem pessoas hoje ricas, que têm dinheiro, prosperidade, conhecimento, e os seus filhos estão depressivos, a sua mulher está depressiva, o homem está depressivo. Por quê? O diabo está amarrando, está prendendo. Existe algo, igreja, que só Deus pode tirar. Existe algo que só Deus pode curar. A alma de uma pessoa, quem tem o bálsamo de curar ela é só Deus. Mas infelizmente,
Nós não temos a humildade de chegar e falar: Senhor, eu entendi que eu não consigo. Eu entendi que eu não consigo. Por mais que eu tenha capacidade, por mais que eu tenha. Davi foi bem sucedido por quê? Nunca foi na batalha sem orar. Apesar de ser um grande lutador. O cara lutava demais. Matou Golias. Mas nunca se moveu sem oração. Davi era tão entendido de Deus. Sabia que ele precisava de Deus. Que a primeira coisa que ele faz foi trazer a arca da aliança para Jerusalém. Entendimento. Tanto que, do lado material, de alcançar riquezas, de vencer, ele tinha capacidade, mas no fundo ele também tinha medo de se perder no meio das riquezas, da honra, da glória. Ele sabia o que Deus ia fazer através dele, ele tinha visão, ele tinha entendimento. Então ele pega Deus e coloca Deus perto dele. Se você ler a carta de de Ezequias, a sua história, Ezequias tem um pai que se desviou, que queimou seus próprios filhos no fogo. Ezequias ouviu falar do rei Davi, e a Bíblia fala que a primeira coisa que ele faz, quando ele começa a reinar, é fazer uma limpeza na casa de Deus, é trazer Deus para o ambiente. A primeira coisa que ele faz é pedir que os levitas e os sacerdotes consagrassem a sua vida para cuidar da casa de Deus. Ele começa a trazer um avivamento na cidade, no país, e ele faz uma das maiores festas que aconteceu, e acontece no seu período um dos maiores avivamentos da história. Por quê? Porque ele entendeu que ele não ia conseguir sem Deus. E nós entendemos isso? Entender com a mente é uma coisa, entender com o espírito é outra. Entender com a mente é: não, pastor, o senhor está certo, mas continua do mesmo jeito. Sem oração, sem jejum, sem leitura, continua vivendo, falando o que quer, pensando o que quer, vendo o que quer, com amizade que não agrada a Deus, com fala que não agrada a Deus. Mas como eu percebo que eu preciso de Deus, eu mudo a minha forma de ser. Porque eu entendo que Deus é santo. E Ele não vai habitar em ambiente sujo. A Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Então eu entendo que eu preciso santificar a minha vida. Se eu quero Deus, eu preciso mudar a forma de ser. Se eu quero estar casado, irmãos, eu preciso mudar a forma de ser. Porque eu vou fazer 22 anos de casado. Será que eu ia estar completando 22 anos se eu estivesse na mesma mentalidade de jovem? Jogando bola todo dia, saindo com os amigos, preocupado só comigo mesmo? Será que meu casamento estava fluindo? Será que eu tinha um casamento abençoado com a mentalidade de um jovem? De forma alguma. Quando eu casei, entendi que eu tinha que mudar a forma de viver, que o meu tempo de jovem passou, que agora eu tenho responsabilidade, que eu tinha que cuidar da Adriana. Quando eu tive a Evelyn, eu entendi que eu tinha que mudar, porque agora eu tinha uma filha, e eu tinha que cuidar dela, eu tinha que passar exemplo para ela. Quando eu virei pastor, de verdade, que eu fui ungido e peguei esta igreja, eu tive que mudar de novo, porque hoje eu sou exemplo. Eu posso tanto edificar a vida das pessoas como destruir, porque tem muitas pessoas me seguindo, me olhando, alguns para criticar, mas a maioria é para me ajudar. Sou exemplo na cidade, então eu preciso me comportar de uma forma diferente, porque o que eu falo tem peso, eu entendo isso. Há muitos jovens que querem ser o que eu sou hoje, e eles estão me olhando, me observando. Alguns para criticar, outros porque querem crescer realmente. Estão ali de olho. Entendimento. Agora, se eu começo a tocar esta igreja com a mentalidade de um rapaz, vivendo de qualquer jeito, será que Deus estava agindo aqui dentro como está hoje? De forma alguma. Quando eu peguei isso aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ir para o monte, passei 90 dias em oração, 3 dias trancado dentro de igreja, jejumando dia e noite. Por quê? Porque eu sei, não somente com a minha mente, mas com o meu espírito, que quem faz a obra aqui é Deus. Que quem cura, que quem transforma, que quem edifica, que quem traz vocês a esta igreja, toda quarta-feira, é Deus. É Deus, irmãos.
Não sou eu. A Thaís perguntou, pastor, o senhor vai pregar? Sim, mano, toma um sorrisal lá, para não dar estambo ruim, é eu que vou pregar. Eu prego todo dia, estou com medo, vocês vão passar mal, né? Me veio aí, pastor, sou de novo, é eu de novo, irmão. E quem dá graça para vocês me ouvir? É Deus. Eu não consigo me ouvir na internet, irmão. Eu começo e já paro. Eu falei, Jesus, como é que vocês conseguem? Eu fico olhando na internet, eu não consigo me ouvir. Eu falo assim, é Deus mesmo. Quando eu sei que é Deus, que não sou eu, então eu não me movo sem Ele. Eu não saio sem Ele. Eu não falo sem Ele. Eu não entro no ambiente sem Ele. Eu não ponho a minha palavra sem Ele. Porque eu sei que a minha palavra não muda nada. O que muda aqui é a palavra dEle. É o aval dEle. Então eu preciso de Deus. Então eu oro, eu jejum, eu pago preço, eu mantenho minha vida santificada, eu tento não errar, eu tento não pecar, e quando peca eu peço perdão a Deus, se for preciso a igreja, para que Ele não saia da minha vida, porque o dia que Ele cair, a casa cai. Entendimento. O Espírito Santo tem que vir para trazer revelação. Ah, pastor, eu estou começando a sentir alguma coisa diferente. Isso não é Espírito Santo. Isso pode ser o frio do ar-condicionado. Isso pode ser uma gripe. Isso pode ser o coronavírus. Porque o Espírito Santo, quando ele vem, ele transforma, irmão. Entenda isso aqui. A Bíblia fala que ela foi cheia do Espírito Santo e ela já teve uma visão. Ela já teve uma revelação do que ia acontecer. Ela não sabia. Mas automaticamente o Espírito Santo tomou o seu sentimento e ela começou a falar coisas. A Bíblia fala que um ambiente que estavam os discípulos, eram 120 orando. O Espírito Santo veio sobre eles. Automaticamente eles começaram a ouvir o que as pessoas estavam falando lá fora. Aí Pedro sai para fora e diz, ei, nós não estamos bêbados não. E a Bíblia fala que ele começa a pregar. E ele prega numa autoridade tão grande que 3.000 almas se rendem a Jesus. Espírito Santo, igreja. Mudou a vida. Aí ele prega de novo, 5.000 se convertem depois. Automaticamente, em um mês, ou menos de um mês, 8.000 almas se rendem. 8.000 pessoas se rendem. Por quê? Porque quando ele entra, ele traz revisão. Você vai entender a palavra. Você vai entender o que Deus quer na sua vida. Você vai entender aonde é que Deus vai te usar. Você vai ter uma identidade de Deus. Porque Ele vai te mostrar isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai falar no seu espírito que você é filho de Deus. Se você é filho, automaticamente você é herdeiro. Então, automaticamente você vai ter uma graça e uma confiança que você não é qualquer um. Concorda comigo? Você vai receber poder. Capítulo 16 de Marcos 16. Marcos 15. Poder, autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Não, pastor, aquilo lá é para pastor. Não, vai para o mundo inteiro e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. E em meu nome expulsarão demônios. Ei, esse demônio tem que ir embora. Esse demônio da miséria, da contenda, do fracasso, da desordem. Esse demônio tem que sair da sua vida. Porque em meu nome expulsarão demônios. Não é demônio de pessoas não, irmão. É o demônio que está no seu corpo mesmo. Tem que sair da sua vida, tem que ir embora. Tem que sair, igreja. Tem pessoas que não prosperam na igreja. Mas você mudou de ambiente. Você agora é filho de Deus. Automaticamente a unção da prosperidade entrou na sua vida. A sabedoria está com você. O conhecimento está com você. A visão está com você. Você entende as coisas, igreja. Você entende as coisas. Aquele canto ali da igreja, lá fora, um rapaz chegou, fez um negócio. Eu falei, pastor, eu estou com medo daquele negócio que nós fez. E eu só tenho aquele dinheiro. Eu falei, irmão, presta atenção, esse negócio é para abençoar você. Não é que Deus criou a situação, mas Ele permitiu. E Ele trouxe você para dentro desse ambiente para honrar você. Pastor, estou com medo, porque o negócio está meio esquisito. Irmão, fica tranquilo. Ah, pastor, vou na sua fé. Então pronto, vai dar certo. Depois de 2 meses, ele estava com muito dinheiro na conta dele, irmão. Deu certo.
Deu certo. A Bíblia fala que não há diferença entre nós e o povo de Israel. Já leu isso na Bíblia? Paulo falando? Que nós somos agora também igual a eles? Como é que é o povo de Israel, irmão? Pobre? Lascado? Vive mendigando? Irmãos, eu não entendo o povo não. Herdou as coisas de Israel, mas a prosperidade não. A prosperidade é outra coisa. Não, eu quero a prosperidade deles também. Mas para ter a prosperidade deles, eu tenho que ter a fé deles, irmãos. Eles creem em Deus de uma forma surreal. Você já viu alguns judeus pobres, irmão? Tem o Silvio Santo, né? O dono da Casa Bahia. E tem esses caras aí. Pobre. E aí, irmão? Aí Paulo está falando que a graça que foi sobre eles veio sobre nós. Um dia um rapaz falou assim, pastor, a noiva é Israel. Eu falei, o quê? A noiva é Israel? Irmão, o povo tem umas ideias. Irmãos, quem vai prevalecer no final? A igreja ou Israel? Porque hoje nós temos duas funções. Nós temos a igreja e temos Israel. Hoje, Israel está parado pelo tempo da Bíblia. Falta uma semana para cumprir. A tipologia de uma semana são 7 anos, que é a grande tribulação. É nisso que nós cremos. O relógio para Israel está parado. Hoje funciona o relógio da igreja. Deus se move na igreja. Mas toda vez que Deus faz algo na igreja, Deus também abençoa Israel. Toda vez que Deus faz algo em Israel, Deus também abençoa a igreja. Deus não deixou Israel. Só que no final, a Bíblia fala que no final de tudo, depois de que passar os 7 anos da grande tribulação, a Bíblia fala que vai haver o Armagedon, onde Israel vai ser cercado e vai querer ser destruído pelo anticristo. Já leu? Entendeu? Naquele momento, a Bíblia fala que Deus abre os olhos de Israel, porque Israel é a única nação que não se curva a outro Deus. Vocês percebem que o Silvio Santo, ele não permite, por mais, teve uma época, uns anos atrás, o homem do chapéu, o Valdomiro, foi até ele e ofereceu milhões num horário na televisão. O que ele falou? Não posso. Por quê? Porque ele é judeu, ele não concorda, ele não vai dar o seu canal de televisão para outra visão. Ele não concorda. Então Israel é o único país que não se curva diante do anticristo. E quando Israel não se curvar, no final dos 7 anos e meio, a Bíblia fala que é o grande Armagedon, aonde vai vir todo mundo para destruir Israel. Naquele momento, a Bíblia fala que Jesus, no mesmo lugar que ele subiu, agora ele desce. A Bíblia fala que os olhos de Israel abrem e eles vão clamar para o Senhor. Eles vão gritar. Eles vão chamar por Jesus. Naquele momento, a Bíblia fala que Jesus vem do céu para a terra. Ele aparece. Junto com ele, quem? A igreja. A igreja vem com Jesus. Naquele momento ali. Então Israel, ele agora vai fazer parte de quê? Nós vamos fazer parte de Israel ou Israel vai fazer parte da igreja? Israel faz parte da igreja, porque agora se move por Cristo e não pela lei. Agora Israel se curva diante de Cristo. Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Então futuramente Israel se torna também a igreja. Nós vamos tornar uma nação só, um povo só. Então as bênçãos de Israel veio sobre a igreja. Se o povo de Israel prospera, você também vai prosperar. Vai prosperar. Pastor, e por que não prosperei? Porque você não tem fé igual eles têm. E eles não cedem, irmãos. Eles não cedem. Entendimento. Nós temos que entender as coisas. Para nos movermos dentro de uma visão. Aí a gente quer fazer. Sem o Espírito Santo, sem a visão, sem a revelação. Aí o cara não consegue fluir, irmão. A Bíblia nós vimos aqui o testemunho do Paulo Canuto, falando que ele ficou dos seus 15 anos, 13 anos, parece até 20 e poucos anos, no crime, roubando banco e tal, preso, tal. E de repente ele vai para uma clínica, Deus vem sobre ele, traz uma unção, o Espírito Santo vem sobre ele, ele é batizado com o Espírito Santo, e aí, o que aconteceu com ele? Se tornou um missionário e está viajando o mundo inteiro, já tem 40 anos, sem recaída. Nunca mais deu vontade de roubar banco. Nunca mais deu vontade de fumar maconha. Nunca mais deu vontade de roubar. Nunca mais. Por quê? Porque a graça de Deus veio sobre ele.
Ele limpou, tirou. A fonte que alimenta ele agora é do céu, irmão, é do céu. Os desejos que vêm sobre você é do céu, irmão, é do céu. É o céu que vai alimentar você. Você não vai ter prazer no pecado, naquilo que é errado, porque o céu vai trazer uma graça sobre a sua vida. A sua mente é a mente de Cristo. Mas eu preciso entender que eu preciso do Espírito Santo. Sem ele não vai. Aí tem gente que anda de si mesmo, ele começa a se movimentar. Aí ele está aqui na igreja amanhã, depois da manhã já não está, aí volta, sai, volta, sai, volta, sai. Não, irmão, não. A Bíblia fala assim, ó, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então Deus vai arrancar o velho homem e vai colocar aí um novo homem aí dentro. Uma transformação. Você tem nojo do pecado. Você viu Paulo ter recaído, irmão? Não, Paulo pegou a toalhinha dele e foi embora. Foi embora. Porque quem encontra com Jesus nunca mais olha para trás, irmão. Não tem como olhar para trás. Quem encontra com ele não olha para trás, igreja. Mas eu preciso entender, irmãos, que se eu não me movimentar para que esta graça se manifeste na minha vida, eu não vou conseguir. A igreja de hoje, ela perde em não orar. Os crentes de hoje, eles não querem pagar um preço. Eles querem simplesmente achar pastores usados por Deus. Nossa, vamos na casa de fulano, que fulano é top. É do reteté. Nossa, é o homem da revelação, revela mais que o Fujioka. Eu não sei se vocês conhecem Fujioka. Fujioka era uma grande loja em Goiás que revelava. Hoje não tem mais isso. Vamos lá, vamos fulano. Nossa, vai ter um pastor ungido aí, o homem é... Irmão, você é ungido. Você tem a unção de Deus. Ei, a sua oração é poderosa. A sua simplicidade, não importa. Irmão, o Espírito Santo, ele não é a marca de pessoa, a cor de pessoa, onde você mora, ele olha coração. Coração. A palavra fala que Deus não rejeita um coração aquebrantado. Quando você se curva diante de Deus e reconhece que você não é nada e Ele é tudo, e você começa a chorar e pedir ajuda para Ele, irmão, o céu se move sobre a sua vida. O céu se move. Jesus, a palavra do Senhor fala assim que quando um rico foi roubar um pobre, ou uma viúva, ou um órfão, a Bíblia fala assim, ó, ei, Deus falando, olha, se ele clamar a mim, eu entrarei como seu advogado. Se ele não clamar, a igreja, vai continuar sofrendo. Mas se ele clamar a mim, se ele buscar a minha presença, eu entro e eu vou resolver. Irmão, a sua oração tem poder. Só que não adianta você ficar orando, irmãos, sem sentido, sem propósito. Fala. Levanta e vai embora. Não, é oração dentro de propósito. É direcionando. É sendo movido pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que ela foi cheia do Espírito Santo e ela exclamou com grande voz. Irmãos, como é que estava o coração de Maria neste ambiente? Porque o texto do versículo 1 fala, naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada. Ela estava fugindo, ela estava angustiada, ela estava triste, porque ela engravidou antes do casamento, tinha perseguição, naquela época, irmão. Deus só falou com ela e com o esposo, e com mais ninguém. A Bíblia fala que ela levantou apressada, e subiu as montanhas, e foi até Judá. Angústia, quando ela chega na porta da casa, e sauda, e ela traz uma saudação à sua prima, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ela, e lança uma palavra sobre, quer dizer, o Espírito Santo está consolando Maria. Ei, aquilo que eu te falei vai acontecer. O Espírito Santo já traz uma revelação. É isso, igreja, que você tem que entender. As pessoas estão sedentas lá fora, angustiadas, triste. Aí você é cheio do Espírito Santo, você chega e Deus toma a sua boca e você começa a profetizar na vida daquela pessoa. É isso aqui. Ela estava angustiada.
E ela entrando na casa, aconteceu que Isabel, ouvindo a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz, autoridade, e disse: bendita és tu entre as mulheres. Bendita é tu entre as mulheres. Quer dizer, você foi escolhida. Não fica assim não baixa a cabeça não. O que está em você é filho do Altíssimo. Traz uma palavra, igreja, de avivamento, de esperança. Qual é a sua palavra hoje para as pessoas? Já vi muito desse jeito aí, ó. Começa e logo morre. Tem pessoas que é assim. Não abre não, porque fulano abriu, não deu certo. Não, você vai ser cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 45. Bem-aventurado. Olha o 45. Leia, por favor, no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Ela precisava ouvir isso. Então o Espírito Santo encheu a sua prima para fortalecer ela. As palavras que você ouviu serão cumpridas. Que palavras, igreja? Isabel sabia? Não. O anjo apareceu para ela em secreto, não foi no meio da multidão, não. É isso que nós temos que fazer. Acalmar a tempestade que está lá fora. Acalmar o coração das pessoas, trazendo uma palavra. O Espírito Santo vai nos usar, irmãos, para consolar as pessoas que estão sofrendo. Mas temos que ser cheios, para termos a visão, a revelação, o entendimento. Quantas pessoas me criticaram? Quantos pastores falaram que eu não ia chegar a lugar nenhum, que não tinha chamada? Pastores. E em vez de trazer uma palavra de edificação, o primeiro pastor que eu tive, que eu conversei com ele, primeiro não, o segundo, eu sentei à mesa com ele, nós conversando, eu falei: pastor, Deus falou comigo que vai me chamar para a obra, me separar para a obra. Eu estou começando a entrar aí, eu vou deixar de trabalhar. Eu tinha meus 20 anos de idade. Eu lembro como hoje ele olhou para mim assim, fechou a cara, e eu todo empolgado na casa do pastor, dizendo para ele que Deus tinha me falado que eu não ia trabalhar mais para o homem, que eu ia trabalhar para Deus. Eu pensando: o pastor vai me abraçar, vai dizer: vem para cá, meu filho, eu vou te dar um salário, eu vou dar... Irmão, me deu um coice. Irmãos, aí, eu sou pastor da igreja. Se Deus for levantar alguém aqui dentro, Deus vai falar comigo, e eu vou lá e falo com a pessoa. Eu estou há mais de 20 anos na obra. Sabe quando Deus falou com ele? Nunca. Quantas vezes nós chegamos numa pessoa e amaldiçoamos por causa da situação dela? Porque ela está bêbada, porque ela está drogada, porque ela não está conseguindo pagar as contas, porque aí a gente vai lá e, em vez de trazer uma palavra, a gente amaldiçoa. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que Deus quer fazer na vida da pessoa. Porque o dia que nós sabemos, irmão, a gente não faz isso. A gente abraça. Ei, hoje você está assim, mas amanhã Deus vai mudar a sua história. Porque você tem uma chamada de Deus. Não baixa a sua cabeça porque o seu casamento está ruim, não. Isso é só um começo. Deus vai quebrar essa maldição e vai transformar o seu casamento, e você vai ser bem sucedido. Deus começa a trazer. Eu comecei a profetizar para um homem uma vez. Ele falou: pastor, como vai acontecer isso? Olha para mim, pastor. Eu falei: eu não sei. Eu só sei que ele vai fazer. Pastor, você está falando que Deus vai me abençoar na cidade. As pessoas estão me queimando, me criticando. Eu perdi tudo. A minha mulher me traiu, levou todas as minhas coisas. Não me traiu com uma só pessoa, não, pastor. Com várias pessoas. Olha aí para você ver a cidade. Onde eu passo, as pessoas começam a falar coisas e rir de mim, pastor. O que eu vou fazer? Eu falei: irmão, não sei. Eu tive uma visão que você estava passando no centro da cidade, em cima de um carro. E a cidade inteira, de um lado do outro, te aplaudindo. E você vai ser muito bem sucedido e vai ser honrado aqui dentro. Ele falou: pastor, ele chorava. E eu abraçava ele: irmão, vai dar tudo certo. Só não pare. Ele: não, pastor, não vou parar. E ele continuou. Passou-se um ano. Um rapaz chamou ele para candidatar para ser vice dele na cidade. Porque a família dele era grande. Ele foi lá em casa: ei, pastor, entra, meu filho. Ele entrou.
E aí, na porta do Banco do Bradesco, em Goianápolis, eu lá, de repente, aquela cidade, todo mundo no centro, que política no meio da cidade, né, na cidade pequena, o negócio pega fogo. E aí a cidade todinha lá, aquele tanto de gente, de repente vem aquela caravana. E aí passa ele em cima de uma F4000, junto com o prefeito, e ele como vice-prefeito. E ele me vê na porta do banco, e ele começa a chorar, e começa a dizer: pastor, olha aqui, aconteceu. E as pessoas aplaudindo ele. Deus pode fazer. Por mais que nós não entendemos, Deus pode mudar a sua história. Não significa que porque está ruim hoje, que amanhã vai estar ruim. José estava numa prisão sendo condenado por violentar uma mulher. E de repente a sua história muda a água para o vinho. E ele começa a governar todo o país. Ei, escute. Deus tem um chamado na sua vida. Creia, seja cheio do Espírito Santo, para que esse chamado possa fluir, para que você possa alcançar o sucesso. Não pare porque está ruim hoje, não pare porque está difícil hoje, não pare porque alguém disse não para você hoje. Entenda que Deus já disse sim para você. Você vai alcançar o sucesso. Não pare. Estava construindo essa igreja, um rapaz que congregava comigo, ele me chamou ali fora e falou assim: pastor, Deus me deu uma visão. Eu falei: que visão, irmão? Ele falou assim: você tem que parar de construir essa igreja, devolver ela para outro ministério, porque senão o senhor nunca vai ser abençoado e vai construir. Irmão, me deu uma tristeza. Eu falei: irmão, que conversa é essa? Não, pastor, Deus me mostrou que essa igreja não vai passar de 1,5 metro, o senhor nunca vai conseguir terminar ela. Eu falei: irmão, isso não é de Deus. É, pastor, e a partir de hoje eu estou saindo da igreja, eu e minha esposa. Ele era meu tocador. O violão que eu comprei para ele estava pagando ainda. Eu falei: rapaz, o violão tem que continuar pagando e o cara vai embora. E eu falei: não, irmão, vai dar certo. Pastor, eu estou te avisando. Eu falei: amém, obrigado. Mas vai dar certo, Deus vai abençoar, vai fluir. E eu entrei em oração, porque Deus tinha falado que eu ia abençoar, e Deus abençoou. Em 8 meses nós levantamos a igreja. Em 8 meses. Aí chegou um e falou assim: pastor, o senhor nunca vai colocar o telhado, porque o telhado é a parte mais difícil, porque tem que ter o dinheiro para comprar. O senhor nunca vai colocar o telhado. Eu falei: que isso? Eu fui para oração. Aí eu tive uma estratégia de pegar um lote de um irmão e pegar esse lote e oferecer para o dono, o rapaz que faz o telhado. Aí eu ficaria pagando para instalar o telhado. Aí eu fui lá num rapaz chamado Suquita, não esqueço o nome dele nunca. Suquita, né? Cheguei lá, sentei: vem cá comprar o telhado. Que jeito? Eu falei: rapaz, é o seguinte, é uma igreja, e eu preciso colocar o telhado dentro dela. O que você tem? Eu falei: não tem nada. Eu vou pegar um lote de um cara, vou pagar para ele parcelado, e aí nós vamos, o senhor vai lá e vê o lote, se o senhor quiser, e aí a gente vai dar a entrada, e no final eu vou ver se eu consigo juntar mais um pouquinho e te dar. Ele falou: está fechado. Eu falei: como é que é? Ele falou: está fechado. Vou fazer o telhado para você. Tá bom? Eu falei: o lote é lá no Luzimangue, irmão. Ele falou: está fechado. Porque o Luzimangue hoje é bênção, irmão. Luzimangue, 14 anos atrás, só Jesus na causa, irmão. Ele falou: não. Aí ele encostou aqui, o carro dele aqui no fundo, o lote é bem aqui no fundo. Foi lá e comprou o lote. Não, o lote é meu, pode passar. Pode pagar as parcelas, vamos fazer o telhado. Eu falei: Jesus, foi tão fácil fazer o telhado, irmão. Simplesmente. Quando Deus está no negócio, Deus flui, irmãos. Não ouve as pessoas, ouve Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não dê ouvido para Satanás. Não ande com pessoas que levam você para baixo, irmão. Receba o Espírito Santo e Ele vai falar com você o que Ele tem na sua vida. Receba o Espírito Santo e Ele vai te dar coragem para vencer. Você tem que entender. Olhar para a circunstância? Não. Nós estamos agora no começo do mês, começando aqui, vocês viram que eu falando de irmão, vamos fazer a festa, não sei o quê, vamos fazer um negócio aí, o povo vai vir irmão, dá de fora, comer, 50 irmãos, irmão, me ajuda aí, irmão. E aí, irmão, porque fizemos a festa, terminamos, gastamos, e aí, o que está? Tudo certinho, irmão, pagamos tudo, organizamos, ainda sobrou dinheiro no caixa da igreja. Deus é top, irmão. Agora, se você não agir, como é que faz? Se você não se movimentar, como é que faz? Se você não crê, como é que faz? Agora, você não vai agir se o Espírito Santo não guiar você, não levar você, não colocar aí dentro uma coragem no seu coração. Crê no sobrenatural. Crê no sobrenatural. Deus tem algo grande para você. Quanto maior a prova, maior é a bênção.
quanto maior é a prova, maior é a bênção. Fica de pé, por favor, não vou pregar mais. Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça e que você fizesse uma oração a Deus, buscando dele esse Espírito Santo. Ele falou que o Espírito Santo é para nós. Só que o Espírito Santo não é algo que veio para ficar calado dentro de você. Ele não veio para fazer algumas manifestações dentro de você. Ele não veio para trazer arrupio dentro de você. Não. Ele veio para direcionar a sua vida para o sucesso. Ele veio para capacitar você. Então busque essa capacidade dele hoje. Fala para ele: Espírito Santo, eu não vou deixar o Senhor, até que o Senhor realmente se manifeste na minha vida. Guie meus passos. Me dê sabedoria para sair do erro, do pecado, do engano, para que eu possa viver uma vida santa, para que cada dia que eu possa viver nessa terra, o Senhor possa se manifestar na minha vida de uma forma diferente. Espírito Santo, aqui está o teu povo, os teus filhos, os teus servos. Eu oro neste momento para que o Senhor traga capacidade a eles. O Senhor não faz acepção de pessoa. O Senhor age e se move em todos os lugares. Então que o Senhor possa entrar no coração deste povo, na mente, no entendimento, e possa fortalecer os teus filhos, trazer ânimo. Não sei o que estão passando, não sei o que estão vivendo. A única coisa que eu sei é que o Senhor pode mudar essa história, que o Senhor pode mudar essa mente, esse coração, quebrar esse jugo, essa cadeia, essa prisão, que o Senhor pode tirar esses demônios que prendem essas pessoas, que engana, Pai. Eu disse aqui que o Senhor nos deu autoridade para expulsar os demônios que muitas vezes quer habitar em nós, que muitas vezes quer fechar a nossa mente, que muitas vezes quer trazer miséria para a nossa casa, que muitas vezes quer destruir nosso casamento, que muitas vezes, ó Pai, quer tirar nós do foco. Mas esses demônios, ó Deus, na autoridade que o Senhor nos deu, ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque a nossa vida pertence ao Senhor, e nós temos a autoridade hoje de expulsar. Sai da nossa frente, Satanás, sai da nossa vida, sai da nossa mente, sai em nome de Jesus dos negócios dos teus filhos, saia em nome de Jesus do coração, saia da mente, saia dos negócios, saia do casamento, saia desta casa, saia do meio desta família. Eu te expulso em nome de Jesus. Sai daí em nome de Jesus. Toda maldição, toda palavra de maldição, todo ambiente de maldição, eu te repreendo em nome de Jesus, na autoridade que Jesus nos deu através do Espírito Santo. Eu repreendo as suas armas, eu repreendo o seu laço, eu repreendo as suas artimanhas, eu repreendo tudo que você está fazendo contra esta casa, contra essa família, contra este homem, esses pensamentos contrários de derrota, esses pensamentos de morte. Não haverá morte, haverá vida, e vida com abundância. Não haverá morte, haverá vida e vida com abundância. Oh, Espírito de vida, entra nesta alma, entra nesta vida agora, entra nesse coração, entra nesta mente e fala sobre vida. O Senhor é Deus de vida, o Senhor não é Deus de morte, o Senhor venceu a morte, aleluia, e nós vamos viver e viver com abundância, aleluia. Nós não vamos ceder, nós vamos avançar, nós não vamos quebrar, nós vamos crescer, nós vamos sobressair, porque a tua unção está aqui. Dê autoridade, Senhor. Envia os teus anjos. Envia os teus anjos e começa a trabalhar em favor deste homem hoje, desta mulher hoje. Começa a alinhar esta casa, esta família. Começa a proteger. Começa a Deus quebrar as cadeias, as prisões. Anjos de Deus, eu ordeno a vocês nesta noite: trabalhe em favor deste povo. Libere a bênção deste povo. Repreenda o espírito de Satanás na vida deste povo. Em nome de Jesus, quebra as cadeias, as prisões, e que este povo seja liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. No sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Que a bênção dele te alcance. Que a prosperidade dele te alcance. Que o amor dele te alcance. Não saia daqui de cabeça baixa, mas saia daqui entendendo que há um Deus em você. E esse Deus vai levar você ao crescimento, à vitória.